Podcasts. Caro ouvinte, quem fala é Luciana Vendramini e estamos começando mais um episódio do podcast Retrogosto. Aqui vamos falar da mente humana, saúde mental, saúde emocional. Vamos olhar para o nosso cérebro, vamos tentar entender como é que ele funciona e vamos acabar de vez com o tabu ao falar de saúde mental também, né, gente? É isso. Sejam muito bem-vindos a essa viagem ao desconhecido e misterioso e fascinante cérebro. Porque hoje eu tenho uma convidada muito especial, mesmo, que vai nos trazer muitas informações. Nos conhecemos lá no Marrocos, no Desert Women Summit, né, que foram os painéis de várias mulheres empreendedoras, desde médicas até grandes executivas, e essa convidada eu conheci lá. É a doutora Cristiane Coracim Morandim, médica formada pela Unifenas, residência médica em ginecologia obstetrícia e em ultrassonografia na PUC, pós-graduação em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia e em medicina integrativa pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein. Ela atende na clínica Morandim há 18 anos e também pacientes de maneira remota de todo o Brasil e do exterior. Seu grande divisor de águas foi enquanto passou de médica para paciente. E com isso ela criou o método SEI, um método incrível que vem aplicando há alguns anos na vida dela e com pacientes e com resultados impactantes. Essa é a nossa convidada maravilhosa, a doutora Cristiane. Seja muito bem-vinda. Que delícia estar aqui. Estou muito feliz, agradeço Obrigada pelo convite. Para mim, esse é um grande propósito na minha vida. Olha, a gente teve que resumir muito, viu? Teve. É muito estudo, é muita estudo e histórias maravilhosas. Muitos anos de estudo, dedicação. E mas continua, é muito bom, né? Porque quando a gente gosta do que a gente faz, Sim. tudo flui, tudo passa rápido e vira um propósito de vida, né? Como aconteceu com você, né? A doutora Cristiane também esteve no Marrocos, abrindo os painéis onde ela falou de doença de saúde emocional e doença autoimune, que foi a sua grande descoberta como médica, aonde deixou de ser médica e virou paciente. Eu queria muito que você falasse sobre isso. E depois vamos falar de longevidade, de medicina integrativa, das doenças autoimunes, como conviver com elas, com saúde, que é o seu caso hoje. Um pouco de tudo, que é o meu caso. Então, como a Lu já me apresentou, eu me formei há 22 anos, fiz ginecologia, obstetrícia, ultrassonografia, voltei para minha cidade, Vargem Grande do Sul, e comecei a dar plantões, trabalhava demais, dormia pouco. Vida de médico. Vida de médico, é. E aí, depois que eu tive meu primeiro filho, há 16 anos, logo depois do parto, tive diagnóstico da minha primeira doença autoimune, que é a tireoidite de Hashimoto. Nossa. A tireoidite de Hashimoto é uma doença até que comum, uma doença autoimune comum, que acomete muitas mulheres entre 30 a 50 anos. Nossa, bem jovem, né? É, bem jovem. Na época eu tinha 29 anos. Eu comecei a tomar medicação da tireoide. Não tinha informação, mesmo enquanto médica, que a tireoidite de Hashimoto não é só uma doença da tireoide, é uma doença onde pode haver uma inflamação de todo o corpo e o tratamento não pode ser só a medicação da tireoide. É preciso complexo. Avaliar tudo, porque é uma doença que pode inflamar o corpo todo. Uhum. E aí continuei fazendo as mesmas coisas. Trabalhando demais, loucamente, dormindo pouco, comendo mal, porque o médico, ele fala muito de saúde para os pacientes, muitos médicos, mas ele acaba negligenciando a sua saúde. Pelo ritmo de trabalho, Pelo ritmo de trabalho, muita consulta. Eu estava lá atendendo na minha cidade, poucos médicos, então é um ritmo muito
de muita coisa. E a obstetrícia também, Claro, acordando de imagina. madrugada e tudo isso. Fazendo nascer todos os bebês. Todos os bebês. E aí, dali 5 anos, tive a segunda gestação. E com 4 meses De gestação. de gestação, tive o diagnóstico da minha segunda doença autoimune. Nossa, como pode acontecer isso? E é uma coisa que a gente não tem controle, Não nem tem sabe, controle. né? E aí, foi muito, muito difícil, é o que eu falei, porque aí a gente, enquanto médico, enquanto o papel inverte, que a gente senta Sim. na cadeira do paciente, a gente consegue entender melhor a dor do outro. Sim. Meu diagnóstico foi um diagnóstico muito precoce. Essa doença que eu tenho chama esclerose sistêmica. É uma doença rara, grave, de um índice grande de mortalidade. Nossa. Eu cheguei a passar em 5 médicos reumatologistas na época. Então, de difícil diagnóstico, acabei tendo o diagnóstico porque eu fui a fundo estudar sobre a doença. Porque você, como médica, já pegou o caminho Já para saber peguei, o que ainda era, há né? um desconhecimento. Muitas pessoas têm o diagnóstico dessa doença e também de outras doenças autoimunes de um estágio mais avançado, até por desconhecimento da própria classe médica. E aí eu descobri estando grávida, e na gravidez eu não podia tratar. Nossa, então você não pôde tratar. Não pude E tratar. você descobriu já no estágio avançado também? Não, estava precoce. Tá. Eu descobri, a gente estava conversando disso antes, eu descobri, a primeira manifestação chama fenômeno de Renault. Incrível isso que você falou. Fenômeno de Renault é quando fica a ponta dos dedos arroxeadas quando está frio ou quando a pessoa está submetida Eu conheço uma a pessoa que tem estresse. isso. Já fiquei com a antena ligada. E fenômeno de Renault não é uma doença, é a manifestação. Pode ser a manifestação de alguma doença. Existem algumas doenças, como a minha, que é a esclerose sistêmica, lúpus, síndrome de Sjögren, que a primeira manifestação é o fenômeno de Renault. Com os dedos roxos. Com os assim. dedos. E a unha fica roxa também, Fica né? roxa, porque dá um processo de vasoconstrição, que a gente fala. Falta circulação na ponta dos dedos. E eu achava que era algo assim simples, tipo, faz um exercício assim, sabe? Algumas pessoas têm o fenômeno de Renault quando estão expostos a situações de muito frio ou estresse que não está envolvida com nenhuma doença. Tá. Mas tem que ser pesquisado para ser descartado. Sim. Porque qualquer doença, quando a gente descobre ela numa fase precoce, é mais o fácil, índice né? para tratar fica muito melhor. Sim. Aí não pude tratar na gestação. Você teve que esperar. Os médicos chegaram a pensar em interromper a gestação. Nossa. A medicação para o tratamento da doença matava o feto. E você teve que decidir isso. Tive que decidir. Então eu tinha um filho de 4 anos, estava grávida de 4 meses. Nossa. E aí foi muito difícil. Teve um médico em Ribeirão Preto que chegou até a falar que, como eu não estava fazendo o tratamento, que eu ia ter 6 meses de vida. Sim, eu me lembro isso lá que eu falei lá em Marrocos. Fiquei impactada com isso. Então foi muito difícil. E eu falo que quando lidar você tem... com essas notícias, lidar com né? isso, eu sendo médica, Sim. obstetra, a gente acha que não vai acontecer com a gente cedo. Agora eu tenho 45 anos, eu tinha 32 anos. Muito jovem, nossa. Todo mundo sabe que vai morrer um dia, mas quando você vê que isso pode estar muito perto e você tem 2 filhos... Nossa, imagina com filhos. Não é? Sim, é alarmante. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente se move, né, de uma força. Você se moveu, né? Você teve uma trajetória que você vai contar, que foi de uma grande guerreira. E aí eu falei, não, essa doença veio, não foi para quê? Não foi por quê, e sim para quê? Sim. Entendeu? Eu tô numa jornada e eu tô evoluindo nessa jornada. Sim. E eu vou lutar, e se eu tenho 10% de chance de viver, esses 10% eu vou fazer virar 100%. Incrível. E eu não vou deixar esse diagnóstico me definir. Eu sempre falo que o diagnóstico pode existir, mas a forma como você lida com o diagnóstico pode sim mudar a evolução dele. Sem dúvida. Já está provado na ciência que pensamento positivo, espiritualidade e tudo mais que você transforma a sua vida pode mudar a evolução da doença. Quando nasceu, eu cheguei a piorar, fiz quimioterapia
Um ano no Sírio-Libanês. Por conta da autoimune? Por conta da autoimune, é uma doença que na época não tinha um tratamento específico. Nossa, é a quimioterapia? Então, eles começaram a ver a possibilidade de pegar a quimioterapia. Fiz até no Sírio, no setor de oncologia. Que pegaram a quimio para tratar a doença autoimune, porque a autoimunidade o que é? O próprio corpo, ele te ataca. Gente. Em vez de ele produzir anticorpos para atacar, por exemplo, só quando você tem uma infecção, um vírus, um quadro infeccioso, ele também produz contra isso, mas ele vira contra você e começa a atacar os seus órgãos. Nossa. Não se sabe por que vem. E não avisa, né? Não avisa. É qualquer pessoa mesmo pode ser pega por um diagnóstico. E normalmente tem esse doença. espectro autoimune que a gente sabe. Todo mundo que tem o diagnóstico de uma doença autoimune pode, com o decorrer dos anos, vir a ter outras doenças autoimunes. Isso é uma facilidade? É, porque o mesmo fator que desencadeou uma pode desencadear outras. Eu não sabia dessa informação por isso sendo que você médica. Teve as duas, né? Isso. A gente sempre fala, depois que eu fui estudar isso, que Hashimoto, que é a tireoidite de Hashimoto, ela pode ser a porta de entrada de várias doenças autoimunes. Sim. Muitas pessoas começam com Hashimoto. E se não muda a vida, e é o que eu vou falar daqui a pouco, vão aparecendo outras. Eu atendo pacientes no meu consultório que chegam a ter 4 ou 5 doenças autoimunes. Nunca ouvi. Não sabia disso. Mas o bonito do negócio é que quando você descobre tudo o que está acontecendo, que te originou uma ou duas, você faz o caminho contrário. Olha que incrível. E aí você vai melhorando todas as doenças autoimunes. Porque tudo faz parte de um sistema. Sim. Entendeu? E aí eu usei 1 ano de quimioterapia. Chegaram a pensar na possibilidade do transplante de medula. Tudo isso aconteceu. E você, médica e paciente ao mesmo tempo, você tinha que tomar as suas decisões? Minhas decisões, sabendo de tudo, sabendo... Todo o risco que estava correndo. Do risco, com um filho pequeno, outro de 4 anos. E também veio uma sensação, no começo, de uma amputação. Porque na época a doença me pegou aos 32 anos. Você contou lá em Marrocos. Fazendo muitas cirurgias, cesáreas. Eu estudei. Medicina é algo que a gente faz porque tá na pele, a gente ama. Tá dentro da gente, é uma missão, né? Eu sempre amei o ser humano, amei o que eu faço. E aí, da noite para o dia, eu acordei, depois que eu tive o filho que eu piorei, o Leonardo. Eu tenho o Lucas e o Leonardo. Eu acordei com a mão... Isso quando você contou lá no Marrocos, que você acordou com a mão travada? Então por uma foi cirurgiã, tudo isso. por uma médica. Então eu tive que lidar com um diagnóstico ruim. Nossa. Tive que lidar com as minhas mãos travadas. E eu trabalho com a minha mão. Claro, imagina parto e tudo mais. Fazia vários, todos os dias. E era algo que eu sempre gostei de fazer. Sim. Entendeu? Então tive que lidar com um diagnóstico ruim e com tudo isso. Sim. Mas eu nunca tomei um antidepressivo. Mas você é muito guerreira, você é muito astral, você é incrível. A gente acha assim que é uma moleca, é a doutora Cristiane. É, porque eu achei que então esses 10% ia virar 90%. E isso me imbuiu de uma força muito grande. E aí eu cheguei para o transplante, acabei melhorando. Tem até uma passagem que eu contei em Marrocos, de um caminho da fé que eu fiz, e onde apareceram milhares de borboletas. Nossa, essa história é de arrepiar. Você tem uma conexão espiritual muito forte. Tenho muita fé no Padre Donizete, mas eu falo que eu sou católica, mas independente da religião. Que é bom falar que o Padre Donizete, você e sua família criaram uma capela única do Brasil, né? Que está lá na sua cidade. Que é dedicada às doenças autoimunes. Que incrível. Então eu sempre falo que não importa a religião, sim, mas a espiritualidade e a fé. Exatamente. Não é? Quando que eu estava indicada para o transplante, milhares de borboletas apareceram no caminho, estávamos eu e meu pai. E depois disso eu fiquei com mais força ainda. Então isso foi um sinal para eu ter força mesmo. Sim. O que eu falo é que... Que sinal, né? Que sinal incrível. O que eu falo para todos os meus pacientes que eu atendo é que milagres... Ou você acredita e espera um grande milagre na sua vida, ou você entende que milagres acontecem todos os dias. Sim. E a gente tem que estar de coração e mente para entender e para ver e para ter força para continuar.
Exatamente. Isso me deu uma grande força. E aí eu terminei a químio, não fui para o transplante, mas me encontrei numa situação tomando vários medicamentos. Esse problema que eu tenho, ele afeta o pulmão, ele dá fibrose pulmonar, afeta o esôfago, afeta rim, afeta o intestino, então chama esclerose sistêmica. Então vai endurecendo todos os órgãos internos. Vai endurecendo. E é uma doença crônica, sem cura, de caráter progressivo. Então, a maioria das pessoas que não morrem pela doença vivem com acometimento, com uso de oxigênio. Meu Deus. E aí eu me encontrei, na época, usando várias medicações. Então, imunossupressor, remédio para estômago, remédio para intestino. Comecei a ter a síndrome do intestino irritável. Fazia o tratamento, tudo certinho, porque eu acho que tem que fazer o tratamento que o médico passa. Só que aí eu falei, não tá certo, eu tô convivendo com a doença, mas eu preciso não só sobreviver, preciso viver da melhor maneira possível. E foi aí que surgiu a nutrologia e a medicina integrativa na minha vida. Porque eu estava sentindo falta dessa área da medicina que unisse todos esses pontos, que a gente não é só a doença, né? A gente tem que entender o porquê que eu tive essas 2 doenças autoimunes, porque senão eu ia ter a terceira. E todos esses remédios, então tudo isso vai tirando a energia da gente. Te elimina desse planeta. E você aí, fica ali vegetativa quase. Tive mais um agravante, que por conta da químio, eu entrei na menopausa precoce. Gente. E eu, como ginecologia na residência, era tudo que eu não queria. Eu morria de dó quando eu atendia na PUC de Campinas, no ambulatório. Eu falava que dó dessas mulheres, porque a menopausa já é uma situação difícil. Dificílima. Que afeta e tem que ser tratada. E avaliada e acompanhada. E com quantos anos você teve? Eu entrei na menopausa precoce aos 38 anos. Nossa. Fazem 7 anos. E pra mim, na residência, eu falava, coitada da mulher que tem menopausa. Ai, você... Entrei na menopausa. Gente. E eu usei, eu transformei dor em amor, entendeu? Ai, que E aí eu comecei a estudar. E foi aí que eu criei o método SEI. O método SEI veio disso. S-E-E-I. S-E-E-I. Porque diante de todos esses anos de estudo, eu comecei a entender tudo que pode afetar não só as doenças autoimunes, como todas as doenças. Sim, que está no nosso corpo ali, que está no nosso corpo, não é? O que eu falo, o que é a definição de saúde? Definição de saúde é o bem-estar completo, exato, físico, mental e social, e não somente a ausência de doença. Sim. Tem muita gente que eu atendo que eu pergunto, você tem algum problema de saúde? Não tenho nenhum problema de saúde. Mas, na verdade, ele já está com várias deficiências nutricionais, já está com uma depressão, que ele não está entendendo que já é uma depressão, uma síndrome do pânico, não está dormindo direito. Ele já está com um problema que chama estresse oxidativo, que é quando as nossas células também sofrem estresse. O estresse não é só o estresse mental. Nossa, então afeta mesmo nossa afeta células. A nível celular. Nossa, você vê uma informação que se a gente não tem, a gente fica focado só de tratamento. E foi isso que eu senti a falta dessa medicina, não só que trata doenças, sim, mas que previne saúde. Previne antes de você ter uma doença ou ajuda o paciente que convive com alguma doença crônica, que seja autoimune ou outra, a viver bem e melhor. Todo mundo, gente, a gente tem que prevenir, tem que fazer prevenção. Não temos essa cultura da prevenção. Não. A gente vai no médico quando já está no limite. Eu atendo muitos pacientes que falam, eu fiz exame, tá tudo bem, mas aí eu vou ver o exame, não dosou uma vitamina D, não dosou uma vitamina B12, não viu como é que tá a ferritina, que é o estoque de ferro. Importantíssimo para a mulher. Super importante. A mulher, depois de uma certa fase, depois dos 40, ainda mais depois que entra na menopausa, muitas têm uma maior inflamação do corpo, resistência à insulina, que aumenta risco de obesidade e várias outras doenças. Por isso que geralmente as mulheres na menopausa engordam, né? Eu falei, nossa, mas por quê? Será que é uma questão hormonal mesmo? É hormonal, porque quando a gente entra na menopausa, a gente tem diminuição de um hormônio que chama estrógeno.
e de um outro que chama testosterona. Quando a gente diminui estes hormônios, que o ovário ele vai diminuindo o tamanho e vai diminuindo a produção, a gente diminui a massa magra, que é a massa muscular, Nossa. e aumenta a gordura. No nosso corpo, quanto maior a massa muscular, mais rápido esse metabolismo age, esse metabolismo queima. Quanto Sim. menos massa magra, mais a gente engorda. Então, tem estes fatores e a resistência à Sim. insulina. E outro fator, que é a deficiência de um outro hormônio, que chama progesterona, que altera o sono. E aí, eu volto para o método SEI. Nossa, é muita coisa. Maravilhoso esse método, você tem que falar sobre esse O método. método SEI, o primeiro, é o S de Sim. sono, Tá. que serve para as doenças autoimunes, para a menopausa, para tudo. Não, e esse estresse oxidativo, eu achei incrível Incrível. saber. Porque a gente acha que é só estresse mental mesmo. Não, tem o estresse mental e o estresse celular. Que as Nossa. nossas células estão sofrendo. Elas entram em colapso também, né? entram Quando a também. gente não tá bem. Sim, e a gente já sabe hoje em dia que quem não dorme bem, e dorme bem é aquele sono que a gente consegue, a gente tem o sono REM e o não REM. Sim. Para a gente ter um sono de qualidade, a gente precisa passar por estes dois sonos e ter uma noite assim que a gente fala, dormir pelo menos 7 horas e levantar bem, disposto. Tem gente que dorme, mas levanta cansado. Sim. Então não está chegando no sono profundo. O sono, ele é fundamental para a gente fazer o reparo dos danos que o nosso DNA pode sofrer. Ele é fundamental Ele é para a nossa fundamental. saúde, sim. É uma coisa assim que pode ser um capricho, Sim, mas ele é o remédio para nossa vida. para você ter noção, quem não dorme bem tem alteração de hormônios que chamam leptina e grelina. Leptina é um hormônio que dá mais saciedade, grelina é um hormônio que dá mais fome. Quando a gente dorme mal ou tem um sono insuficiente, a gente altera essa relação. Nossa, aí você fica comendo loucamente. Fica, aí dá a compulsão. Pega o pote de sorvete inteiro. A gente diminui a produção hormonal. Nossa, como é importante A gente o sono. diminui o reparo do nosso DNA contra lesões. Incrível. Por isso que começa o seu método, já começa com o sono. O sono. Quem não dorme bem tem um risco aumentado de predisposição de doenças autoimunes, câncer. Uma boa noite do sono é fundamental para ativar uma enzima que chama telomerase. É essa palavra que eu aprendi hoje. Eu não sabia da importância que está ligada à nossa longevidade. Longevidade. E o método SEI tem a ver com longevidade. Não, Cris, pelo amor de Deus. Vamos lá, então já vou aproveitar e falar. Do método SEI, do que método é muito SEI, importante. que envolve longevidade. O método SEI ele está até envolvido numa cadeia de DNA que fala sobre longevidade. Então, o primeiro S do método SEI é o sono. Sono. Que então é importante para os nossos neurotransmissores, para os hormônios de saciedade, hormônio de crescimento. Tem crianças e adolescentes que não estão crescendo adequadamente porque estão dormindo mal, ficando em jogos. Então, se você não dorme bem, você também não cresce. Com a mente, com adrenalina mental muito grande, né? Tudo isso. Então, é muito importante e a gente tem abordagens. Sempre tem que avaliar se está tendo, de repente, uma apneia do sono. Então, avaliar o sono. Hoje em dia tem chás, suplementos, vitaminas que ajudam a melhorar esse sono. Reposição hormonal, por exemplo, a progesterona na menopausa melhora o sono. Então, quando a gente fala do sono, são várias coisas que a gente pode fazer para melhorar. Sim. Sem já ir entrando em medicação para dormir. Você vê uma coisa tão simples que está no nosso comando. E dá para fazer muita coisa. Sim, está no nosso comando. E também a gente tem que falar da higiene do sono, né? Que é 2 horas antes de dormir, ficar sem telas de computador, isso sem é celular. A maior dificuldade. Se for ver um filme, tentar ver um filme mais calmo. O cérebro da gente, se você vê um filme muito agitado, com um filme de terror ou de muita luta, armas, o cérebro da gente não consegue entender o que é real e o que não é. E é verdade. Isso vai afetar também. Colocar no quarto luz amarela. Quarto, sala. Uma luz na quente, cozinha, assim. essas coisas tem que ser luz branca. Mas no quarto, nos ambientes assim. Uma luz quente. Uma luz quente. Que 3 acalma, horas né? antes de dormir, não comer, porque isso também atrapalha o sono. Atrapalha mesmo, porque tem muita gente que reclama de... Como é que chama o negócio? Azia, gastrite. Que negócio que volta. Queimação. Tem refluxo. Refluxo.
né? E isso deve afetar muito se a pessoa come tarde e vai para a Muito. cama. Quando acorda, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir a janela para entrar a luz solar, que aí inibe a melatonina e ativa a serotonina. Que a melatonina é do soninho, Isso né? é do sono. A pessoa que está estressada, que aí é o segundo E. Entendi, da estressada. Estressada. Tem uma diminuição da melatonina que diminui o sono. Olha como é que tá tudo ligado. ligado. É uma maquininha perfeita, É uma né? máquina perfeita. O estresse, que é o segundo E do método SEI, e quando eu falo estresse, gente, não é aquele estresse agudo. O estresse agudo, a gente já tá gritando, já vem lá né? dos nossos antepassados, sabe? Para caçar, luta e fuga. A gente tem que ter o estresse agudo, porque é uma defesa do nosso corpo. O cachorro vem para te morder. Isso tem que ter. Sim. Quando eu falo estresse, é aquele estresse crônico de quem tá dormindo mal, de quem tá num relacionamento ruim, de quem tá num emprego que não gosta. E vai acumulando, de vai quem enchendo não tá conseguindo descansar, entendeu? Exatamente. E quando vê, a água tá transbordando. A água tá transbordando. Este estresse crônico, causa muitas doenças. O estresse crônico aumenta a adrenalina e o cortisol. O cortisol atrapalha o sono. O estresse... E o cortisol é tão importante, né? É o quê? Uma enzima? É um hormônio? O cortisol é um hormônio. Um hormônio. É outro que eu não sabia, né? E o cortisol aumentado predispõe a diabetes, doenças cardiovasculares. Quando a gente acorda às vezes 3 da manhã, começa a acordar às 3 da manhã, é porque você pode estar tendo um pico de cortisol. O cortisol, normalmente ele começa a ser produzido no meio da noite e dá um pico de manhã para você despertar. Para acordar. Isso é normal. Quando você começa a acordar muito durante a noite, você tá com o cortisol aumentado. Já é para ficar de olho. Já é para ficar de olho, porque este estresse crônico já está afetando a saúde. Tem muita coisa hoje em dia para estresse. E a gente não sabe, né? Tudo é estresse, então a gente coloca ali na gavetinha do tô estressada. Tem suplementos atualmente, suplementos naturais que melhoram o estresse crônico. Tem uma planta que eu gosto muito, que eu uso muito no meu consultório, que chama Rhodiola rósea. Sim. Que melhora muito. Eu leio muito sobre. É muito legal. E tem as técnicas, né, que a gente tanto fala de yoga, meditação. Sim, a parte física, né? Mindfulness. Nossa, você falou do mindfulness, como é importante, né? Teve um estudo, que eu até estava te falando, né, antes, que 3 meses de mindfulness melhora uma enzima chamada telomerase, que melhora os nossos telômeros. Já vou explicar, né, melhor o que é telômero. Explica, porque eu amei essa informação. Eu achei fundamental. É tão simples. Porque tudo isso que eu tô falando do método SEI também melhora os nossos telômeros. Que ele tá no método SEI, né? Que tá no método SEI e melhora a nossa longevidade. Que tá ligado à longevidade, gente. Isso. Eu não sabia disso. Né? Nós temos... Você explicou tão bem. Explica. Vou explicar. Nós temos foi perfeito ali o na DNA. ponta dos nossos cromossomos tem estruturas chamadas telômeros. Você imagina um cadarço de um tênis. Sabe aquelas pontinhas mais duras do cadarço do tênis? São como se fossem os nossos telômeros. À medida que a gente vai envelhecendo e todas essas condições de estresse, alteração de sono, tudo isso faz com que as nossas células vão se dividindo mais rápido. E com isso, os telômeros vão se encurtando. Gente, vai diminuindo. Quanto menor os telômeros, quanto mais rápido esses telômeros vão diminuindo, mais rápido a gente perde a proteção do nosso DNA contra danos, contra doença e contra o envelhecimento. Sim. Então, entendeu? Encurta a nossa vida. Então, quanto maior os nossos telômeros, mais a gente vive. Quanto mais rápido esses telômeros diminuem por conta das divisões celulares, mais a gente fica susceptível a doenças e tudo mais. Eu amei saber sobre isso. E as técnicas de mindfulness, foi feito um estudo que 3 meses de mindfulness aumentam em 17% a telomerase, que é uma enzima que faz com que os telômeros se dividem mais devagar. Entendeu? E é incrível, porque você vê uma prática tão simples, ocidental. Sim. Né, que a gente
não estuda, não lê, sabe? Não tá ali no nosso dia a dia. O que tá no nosso dia a dia é assistir um filme, assistir uma série, É isso. vou pra academia, vou pro trabalho e esquece de uma coisa que E, vai e o que eu falo é o seguinte, o deixar a que é nossa isso? vida... Não deu tempo de você meditar? Simplesmente se você parar entre uma reunião e outra, entre um atendimento e outro, qualquer que seja a profissão que você tenha, e fazer uma respiração consciente, por exemplo. Parar e respirar umas 7 vezes, Como que a gente aprende profundamente. isso? Porque quando a gente fala, vocês médicos falam da respiração consciente, nós que não entendemos, a gente pensa naquela coisa, respira e solta. É uma respiração, quando você traz para si a respiração, você volta para o presente. Sim. E o que é respiração consciente? Por exemplo, se você puxar o ar contando até 7, respira profundamente, chama respiração em 4. Você respira até 7, segura um pouco a respiração, depois solta tudo e fica mais um pouquinho em apneia. Então, puxa, respira, aí fica uns Segura, 4 segundos. depois solta. E depois solta tudo e fica mais uns 4 segundos. E a apneia, ela é importante? Ela é importante. Porque aí o teu cérebro, ele fica muito focado no presente. Traz você pro presente. E isso faz o nosso cérebro Faz funcionar. melhorar tudo. Quando eu tô com o Renault, que é esse arrochamento na ponta dos dedos, se eu começo a respirar conscientemente, começa a melhorar. Sério. Então, toda vez que você tiver uma síndrome do pânico, um estresse, isso daí faz muito bem. Você pode fazer isso em qualquer lugar. E essa respiração tá dentro do mindfulness. Tá dentro. Entendi. Mindfulness é mente atenta. É você Mindfulness é isso. você fazer a sua mente Uma das ficar no técnicas presente. do mindfulness é. E é diferente da meditação, não é? Ou não? Esse mindfulness e a respiração consciente é uma técnica mais fácil do que a meditação. Sim. Tem muita gente que está num estado tão ansioso que não consegue meditar. Não vai conseguir. Como é que você vai nunca. falar para um paciente que está super ansioso meditar? Ele não vai conseguir. Não, a cabeça vai ficar... O mindfulness, se você prestar atenção no que você está comendo, já é um mindfulness. Você já tá atento. Você já tá como atento. se fosse você olhando para você. Para você. Dando essas pausas. Respirando. Isso já melhora o cortisol. Nossa. Endógeno, melhora tudo isso. Os orientais, eles são muito inteligentes nessa parte, né, da mente e da saúde mesmo, da meditação, do silenciar. Do silenciar. E a pessoa precisa entender que o estresse crônico faz mal. O estresse crônico altera o sono, que dá as doenças. O sono, ele diminui mais rápido o telômero. E a gente fica O assim, estresse da diminui onde mais surgiu rápido essa o doença? telômero. Fica tentando achar Fica. a resposta. Nossa, o que eu por falo que eu tive é isso? o seguinte, nós somos que nem uma roda denteada. E cada pessoa nasce com uma alteração em alguma coisa, uma suscetibilidade genética. Uns em doenças autoimunes, outros em câncer, outros em depressão, outros em doenças cardiovasculares, outros em diabetes. E isso tem a ver com a nossa genética familiar. Com a nossa genética familiar. Todo mundo nasce com alguma coisa genética. Não tem um ser humano que não tem nenhum problema genético. Agora, se a gente vai manifestar ou não, Entendi. depende da forma como a gente vive, que é epigenética. Isso! Ai, doutora, eu queria falar muita sobre a coisa, epigenética. Que é muita outra coisa importantíssima. A genética são os genes. A gente fica só na genética. Não, a genética são os nossos genes. Sensacional. A epigenética é como os nossos genes se expressam de acordo com o meio ambiente e da forma como a gente vive. Por exemplo, a maior parte do fator de risco para câncer de mama, sim, na verdade, é mais os fatores epigenéticos, que é a obesidade, alteração de sono, sedentarismo, do que a genética. Menor parte está ligada com a genética. Diferente, né? E a gente bota tudo na conta da genética. O maior né? exemplo de epigenética é um estudo que foi feito com as abelhas rainha. Pegaram as abelhas rainha e as abelhas normais. E viram que a abelha rainha vive 40 vezes mais, um tempo maior do que as abelhas normais. E a única diferença entre elas são a mesma genética. Só que a abelha rainha se alimenta de geleia real.
que é um alimento é um super alimento, que ele já está em estudos envolvidos com renovação de células-tronco e aumento de ativação da telomerase, que aumenta o telômero. Não, que é a nossa longevidade. Que é a nossa longevidade. Eu aprendi muito. E aí que elas vivem muito mais com o alimento. Então já se sabe hoje em dia que se você tem uma alimentação adequada, Sim. com pouco açúcar, mais fibras, baixa em produtos industrializados. Eu falo que sempre a gente deve priorizar alimentos que a gente descasca e não que a gente abre pacotinho. Eu falo muito cigarro, sobre isso também. Infelizmente a gente vive, né, num país que tem muito agrotóxico. Isso também é muito ruim. Entendeu? Então, tudo isso... E isso é um controle que é difícil para a gente acessar, né? Porque tudo tem agrotóxico agora. Tudo então, tem você tem agrotóxico. Que mudar a vida total. Você tudo fala, isso agora... eu também avalio no meu método. Tá dentro do método Tá SEI. dentro do método, essa avaliação de toxinas, que também é um outro ponto que também predispõe a doenças. É o que eu falo, todo mundo tem algum gene que pode manifestar em alguma doença. Sim. Mas por que uns manifestam e outros Pois não? é. Por que de duas irmãs gêmeas, uma tem câncer de mama, que já foi feito vários estudos com isso, e a outra não tem? Por conta da qualidade de vida? Por conta da qualidade de vida, sono, estresse. Incrível. É incrível isso. E você vê que são coisas simples, né? Que a gente não tá falando de coisas Atividade complexas. física. Então, é outro fator que é o importante. outro E. Já que a atividade física, todo mundo sabe. De exercício, libera né? os nossos neurotransmissores. Sim. Que melhora o cortisol, que melhora o estresse, que faz a gente dormir melhor. Não somos sedentários, né? Não somos seres sedentários. O que eu falo é que nem uma cadeira com 4 pés. Não adianta aquela pessoa que fala, mas eu faço exercício. Sim. Mas eu trabalho demais, eu durmo mal, eu tô numa relação tóxica, eu como industrializado. Então ele faz atividade física, mas ele come errado. Ou aquele que come bem, mas está estressado, dorme mal. Quando a gente une todos esses pontos, é maravilhoso. Aí você tem uma saúde perfeita, harmoniosa, né? Ou você consegue conviver melhor, né? Com qualquer Mas doença. o que você falou é muito real. Porque hoje eu vejo assim, né, nos amigos da nossa vida, a pessoa malha, né, toma lá os seus suplementos, bacana. E às vezes vai ter uma doença mesmo assim. E tem uma vida louquíssima. E tá doente. E tá doente. Aí você fala, como que a pessoa era um atleta, malhava todos os dias? Então, é isso que eu falo, é o equilíbrio, aí né? a gente fica assim, mas por que adoeceu? Então, Tentando achar essa resposta. Tá simples, tá assim. aí, tá dito. E aí, eu vou pro I, que é do intestino. O I. Que o I tá muito ligado às doenças autoimunes, a qualquer doença. Mas o intestino... Como é importante o nosso foi intestino, o que realmente né? transformou a minha saúde. Sério? Em relação às suas doenças autoimunes? A saúde incrível. intestinal, ela pode ser a porta de entrada para você ter uma boa saúde, ela é. É o nosso segundo cérebro. É real isso, né? É real. O intestino é o nosso segundo cérebro. Você me explicou da serotonina que produz ali no intestino. 80% da serotonina é produzida no intestino. Que coisa. No intestino tem mais de 100 trilhões de bactérias. E é muito importante a gente conviver, ter o equilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins. Então, o intestino ele pode ser a porta de entrada da saúde, mas ele pode ser a porta de entrada da doença. Antes do desenvolvimento de qualquer doença autoimune, provavelmente a pessoa já está no que a gente fala no espectro autoimune. Ela já está tendo problemas intestinais, de intolerâncias intestinais, muito tempo antes. Ou intolerância à lactose, ou intolerância a glúten. Quando eu falo intolerância não é alergia. Sim. Que muitas pessoas têm alergia, que de São repente celíacos, aquelas coisas. Celíaca. Tem muitas pessoas que têm quadros de intolerâncias alimentares. Sim. E isso pode predispor anos o desenvolvimento de doenças. Isso pode autoimunes. aparecer numa adolescente de 15 anos? Pode. Já, né? Porque eu vejo muitos adolescentes tomando Lac Day.
No Laquidei. Aí é Pode. tipo assim, ai, toma um Laquidei e resolveu. Será que é tão simples assim? Não, não é, porque a gente tem que consertar um monte de coisa. Então, E quando o nosso intestino ele não funciona bem, a gente também não absorve os nutrientes e nutrientes. vitaminas. E aí a gente começa a ter um déficit de tudo isso. E aí tudo complica, porque aí você pega uma pessoa que está com baixo ferritina, tô pegando muita gente, muitos pacientes, Jura? que quando eu vou dosar a ferritina está baixo. Mas não é porque ela se alimenta mal, ela ingere alimentos com ferro, mas porque o intestino dela está inflamado e não absorve direito ferro, B12, muito ligado. E O é que incrível como isso é é importante, muito né? E importante. são coisas tão básicas assim que a gente pode ler, ter essa informação em 10 minutos, né? Existe um problema no intestino que chama intestino permeável, alteração da permeabilidade intestinal. Não sei se você já ouviu falar. Não. Eu sou um patinho, né? Sabe aquela que come, né? Você Mas a minha família imagina tem bastante problema de Para intestino. eu tentar explicar para todo mundo aqui que não é médico tentar entender, você imagina uma parede de tijolinho à vista. Então você imagina os tijolinhos que são as nossas células do nosso intestino, os enterócitos. Entre um tijolinho e outro não tem um cimentinho, Uhum. são as nossas junções. Se chama Tag Junctions, que são as junções do nosso intestino. Então tem um tijolinho, que são as nossas células, entre um tijolinho e outro tem essas junções. Normalmente essas junções têm que ficar apertadas porque só pode passar o que tem que passar. Quando a gente começa com essas intolerâncias alimentares, essas junções, elas distendem, abrem e passam não só o que tem que passar, que são os nutrientes, passam entre essas junções, é como se fosse uma peneira que abrisse mais esses poros. Sim. O que Passa não deve. bactérias, vírus, que o corpo reconhece como não seu e ativa o nosso sistema imunológico a nos Nossa. auto-atacar. Quem tem predisposição a ter doença autoimune. Nossa, gente, Então, tá essas ali naquele intestino, Isso. o bichinho grande, Então, danado, fora a né? desbiose intestinal, que afeta muita gente, que é a relação entre as bactérias boas e ruins, a gente tem o intestino permeável, que afeta muitas pessoas, que pode ter intolerância a glúten, intolerância ao leite, intolerância às lecitinas, que são, por exemplo, a classe do grupo das ervilhas, grão de bico, e tudo isso pode dar esse intestino permeável e pode ser um dos motivos que pode ativar, ser um dos gatilhos para o desenvolvimento de Pois é. doenças Por autoimunes. que tem tanta doença autoimune nessa geração? Então, porque aí tem o estresse que piora a permeabilidade intestinal, que pode ativar, porque A nossa alimentação está a nossa super alimentação comprometida. industrializada, com açúcar e tudo isso, E através do exame de sangue que consegue ver ou tem que fazer uma colonoscopia? pode ser feito pela colonoscopia, mas tem exames, né, para a gente ver de sangue, de intolerância alimentar. Tem exames na saliva, exames genéticos, hoje em dia, que dá para dosar. E tem outros exames também para ver se está tendo algum crescimento de superbactéria no intestino. Outra coisa que eu Outros tenho... testes, entendeu? Tem muitos testes. Tem um teste que chama teste do hidrogênio expirado, tem exame de sangue, tem várias coisas que tudo isso a gente tem que analisar, que são um dos pilares do Interessante. método SEI. E aí, quando a gente corrige isso, Sim, a gente começa a melhorar a vida, né? a vida. Tudo à disposição. E aí tem muitos suplementos para intestino. É claro que tem que ser feito assim uma avaliação, porque isso é individual, de acordo com cada Sim. pessoa, né? Porque eu vejo que na Alemanha, eu adoro ler sobre saúde, que eles tomam probiótico, assim, é uma coisa natural para eles. Sim. Nós aqui, no Brasil, ninguém... É Yakult, né? Probióticos são bactérias boas quando a gente tem essa alteração entre bactérias boas e ruins, que também está ligada à obesidade. Quando a gente tem essa alteração, tem algumas bactérias que predispõem à obesidade. Olha. Então, tá tudo ligado. Você Então, tá se você entendendo? resolve ali o E intestino, aí a obesidade você resolve... aumenta a resistência à insulina, que aumenta a obesidade, que aumenta o risco de câncer. E aí vai mascarando tudo. Vai Quando você vê, você mascarando tá tudo. numa onda que você não sabe mais de onde surgiu. Da onde surgiu. E desenvolve uma doença autoimune. E muitas pessoas que acreditam não ter intolerância, mas na verdade quando a gente começa a fazer uma pesquisa, um questionário mais aprofundado, vê que a pessoa tem e não sabe. Então, por exemplo, tem muita gente que tem rinite crônica, alergias que não melhoram,
Vive cansado, com fadiga, vive doente, vive com dor articular. Nota que no final do dia as mãos incham, acorda inchado, com enxaqueca. No final do dia tá com as pernas inchadas, muito cansaço, que eu já falei. Tudo isso pode estar ligado a essas intolerâncias alimentares, principalmente ao glúten. Pode ser algum alimento. E a gente Pode. sabe que o nosso glúten, É ele modificado. é super errado, tá. né? Então aí vem Todo modificado. Então Pois é um glúten nocivo. Aí tem muita gente que fala, mas antigamente todo mundo comia glúten, mas o glúten era diferente. Não era trans, E né? aí fala, e também tem um debate aí na medicina que Não fala. era transgênico. Então tem que tirar o glúten de todo mundo? Não, tem que tirar o glúten de quem tem problema com glúten e com leite. Só que quando a gente vai avaliar, simplesmente por um questionário clínico, Sim. a gente vê que essa pessoa tem o problema com tudo isso. Eu leio muito sobre o glúten aqui no Brasil, que ele é transgênico, que tem um tal de um glifosato que faz ele ficar... Ele é contaminado, né? Exato. E aí eu li também sobre glúten na Itália, que é totalmente diferente do nosso glúten. Que é um glúten saudável, Tanto que quando eu fui pra Itália, eu fiquei bem comendo glúten de lá. E você não engorda, né? Você vê aqueles senhores idosos, né? Subindo aquelas ruas, né? Aquelas cidades de muitos altos e baixos. Eles estão ali firme e forte, não tão gordos, gente. Então, assim, tudo isso a gente tem que avaliar. Então, é muito importante. E é isso que eu gostaria de alertar. Então, se você está se sentindo cansado, inchado, com alergias que não melhoram com nada... E outra coisa que eu lembrei, muitos diagnósticos de doença de câncer no intestino. Muitos. De repente explodiu. Pipocou esse diagnóstico em todo mundo. Homem, é mulher. Por que esse aumento? Por conta da nossa alimentação. Do nosso estilo de vida. Né? Desses agrotóxicos, de alimentação industrializada, pouca fibra na alimentação. Então, eu falo que a melhor dieta, assim, ao meu ver, é aquela dieta do Mediterrâneo, que é rica em... Dieta mediterrânea chama, que é rica em fibras e carboidratos que a gente fala complexos, com baixo índice glicêmico. Quanto mais baixo o índice glicêmico dos carboidratos, melhor. É incrível, entendeu? Né? Como nós não fomos feitos para se esbaldar, né? Cometer a gula, o pecado da gula, porque todos esses carboidratos, dependendo, eles são super prejudiciais para o nosso corpo, né? Sim, tem até as zonas azuis que a gente fala, que pesquisaram no mundo as populações que mais vivem. São alguns grupos de populações que vivem muito, mais de 100 anos. Tem um documentário que uma amiga falou. Chama Zonas Azuis. Sim. E o que fala que tem em comum em todos esses documentários é que eles não são sedentários, eles adotam essa alimentação com muita fibra. Mediterrânea. Mediterrânea, com carboidratos complexos de baixo índice glicêmico. Seria o quê? Uma batata doce? Uma batata doce, inhame, aveia, inhame, entendeu? O pão integral. Sim. Muita fibra, né? Fugir lá daquela pãozinho francês. Fugir do pão francês. Não comem embutidos. Sim. Todos têm uma horta em casa, plantam, quer dizer que eles ficam longe das coisas contaminadas, com agrotóxicos. E tá se exercitando, né? Porque ter uma horta é um exercício... Eu sempre oriento as pessoas a tirarem a casca, sabe? De legumes, frutas, porque eles às vezes estão mais na casca. Sempre é bom deixar de molho, sempre na água. Mesmo sendo assim uma berinjela. Então, ou você tem que deixar de molho bastante tempo. Na água com sal, limão, entendeu? Né? E aquelas gotinhas que esteriliza o... Isso. Porque senão a gente está consumindo agrotóxico. É incrível. Porque o tomate é um que tem muito, né? Dizem que é o que mais chupa ali o agrotóxico, é o tomate. O tomate a gente corta e come. E nesse documentário também fala, e é verdade, que também tudo tem em comum propósito. O ser humano, ele tem que ter propósito. E eu volto em tudo que aconteceu comigo. No seu propósito. Tudo que foi acontecendo comigo, eu fui usando para aprender e fui melhorando. Há 4 anos eu não uso nenhuma medicação. Sério? Há 4 anos? 4 anos eu não uso nenhuma medicação para uma doença crônica. Seríssimo, sem cura. Né?
eu uso suplemento. Então, eu controlo a minha saúde intestinal, eu tento dormir da melhor maneira possível, eu parei os plantões porque eram incompatíveis, né, com a minha saúde. Cansativo. Às vezes a gente tem que priorizar o nosso tempo. Sim, Tempo é o que mais vale, a gente exato. troca o nosso tempo por algo que, pela parte financeira, mas isso às vezes faz a gente adoecer. É, E você vai tempo gastar tudo que você é acumulou para pra se curar. se tratar. E você também tá virando velejadora Vou! agora? Eu sempre brinco, eu até Você é falei lá, né? muito guerreira, Que falaram que eu ia usar muito guerreira. oxigênio e eu falei, eu vou usar oxigênio se for no fundo do mar pra mergulhar. Que coisa. E agora eu me motivo sempre a fazer, isso me move, sabe? A fazer esportes que eu não fazia, eu não fazia nada disso. Então agora eu mergulho, eu faço canoagem havaiana, eu vou aprender a velejar. Então eu me coloco nisso, porque eu acho que se eu tô viva, eu tenho que viver. E se Deus deu esse corpo pra gente, que é a nossa morada, a gente tem que fazer dele, não é? Eu tenho que fazer por merecer essa vida. Não, E eu preciso mudar o meu mundo primeiro para mudar o mundo das pessoas. E você aplicou em você o seu método. Eu lembro que lá no Marrocos, quando você falou do método SEI, né, que une a integrativa, une os hormônios, porque eu entrei na a Luísa Helena ficou bem impressionada eu entrei com esse método, ficou alucinada. Ela falou, isso aqui tem e aí a gente vê a parte hormonal, progresso. Hoje em dia, com os hormônios isomoleculares, né, que a gente repõe, que tem muita gente que tem medo de repor hormônio, e tem o jeito certo de repor hormônio, a gente tem sempre que dosar de maneira individualizada. Então, tudo isso faz parte da saúde. Porque, para quem não tem contraindicação, se você entra na menopausa e não usa o hormônio adequado, e o hormônio adequado tem que ser na dose certa, porque o hormônio de menos é ruim, o hormônio de mais também é ruim. Um aí você não acompanhamento dorme, médico, aí você né? tem estresse. Tá vendo como tá tudo envolvido? Mas você sabe que eu acho incrível, assim, no seu propósito, no seu trabalho, e você, né, a sua história, o seu astral, que é incrível, né? Tudo que você passou, a gente fala, não é possível, a Cris é uma moleca, né? É a sua dedicação ao estudo. Você foi tão a fundo. Mas você foi tão a fundo para descobrir tudo isso. Isso me move. E quando chega alguma pessoa lá que está desenvolvendo alguma doença autoimune que não está melhorando, a gente senta, a gente estuda. E se eu tiver que ficar estudando a noite inteira, o mês inteiro, eu vou estudar. Porque essa atenção do médico que falta hoje, né? A gente faz consultas de 15 minutos. Porque o tempo das pessoas a gente entende. Mas isso impacta na nossa saúde. Impacta, porque o que eu me apaixonei pela medicina integrativa foi isso. Na medicina integrativa, eu explico para o paciente o que está acontecendo com ele. E você dá uma noção geral ali, né? A gente vai agir. Eu vou ajudar. Eu falo que eu sou a força que faz. Eu sou, por exemplo, como se fosse o trem. Eu ajudo esse trem a entrar no trilho, mas a força que vai fazer esse trilho mover é dele. Eu vou ajudá-lo. Mas eu explico para ele tudo o que está acontecendo. Ele tem que entender. E quando o paciente entende tudo o que está acontecendo com o corpo dele, ele começa a praticar. Porque começa a ver os benefícios, quando né? Ele entende que todos esses pilares vai fazer ele viver melhor, apesar de um diagnóstico, isso serve para depressão, para diabetes, para câncer, para qualquer coisa, né? Sim. Quando o paciente entende, ele é o agente transformador da vida dele. Isso é muito bonito. E Cris, para a gente ir finalizando, como que a gente tem acesso ao método SEI? Por enquanto, é com você. São nas minhas consultas, que eu lembro que lá no Marrocos a gente falou muito, né? Porque a Luísa Helena ficou muito impactada com essa sua pesquisa. E o método SEI também envolve, né, a suplementação, vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio. Então a gente acha que é vitamina, né? Não. A gente acha, né? Porque as pessoas divulgam como vitamina. E tem muita gente que não consegue absorver a vitamina D e já tem estudos que falam, que já falam que pessoas com doenças autoimunes têm uma maior resistência à absorção de vitamina D. E estudos já comprovam que quem tem doença autoimune tem que ter uma dose maior de vitamina D. Até ligado à saúde mental também, né? Também, a depressão e tudo mais. Então é tudo, né? Neste método eu avalio tudo isso. Maravilhoso. Avalio tudo o que está acontecendo com o paciente, a melhor maneira, a gente procura junto uma maneira dele
melhorar, estratégias para ele melhorar. Essa saúde intestinal tem vários suplementos, vários exames que a gente pode fazer. Gente, eu já vou me consultar com ela. Adequação de hormônio. Ai, que ótimo. Suplemento. E, por enquanto, das minhas consultas que eu tô aplicando. O método SEI, eu atendo na minha cidade, em Vargem Grande do Sul, mas também atendo online. Depois da pandemia, isso foi um grande ganho, né? Foi, e agora eu venho atendendo até brasileiros que moram fora do país. E cada vez que um paciente retorna para mim e fala que melhorou, e os pacientes falam que, nossa, ainda bem que eu conheci tua história, você foi um anjo na minha vida. A sua história, você tem que escrever um livro. E eu tô começando a escrever esse livro já. Porque a sua trajetória, a sua descoberta, junto com o seu astral, a sua fé, fez onde você está hoje, linda, maravilhosa, cheia de força. O que me move é ajudar as pessoas a terem cada vez mais o diagnóstico precoce, que isso ajuda muito. Ou, a partir do momento que tem um diagnóstico, conviver melhor e viver no sentido amplo da palavra, da melhor maneira possível, porque a gente tem uma vida, a gente tem que cuidar bem dela. É a única, né? Não é? A gente tem. E a gente tem que aceitar, em primeiro lugar, todo o diagnóstico. Sim, e tratar, né? Porque aceitar, já é metade do caminho. Entender. Sim. E lutar com todas as forças. Você sabe que aqui vai dar muitos episódios com você. Vamos voltar daqui um mês, porque eu acho que você vai ter mais estudos para dividir com a gente. Muito. Tudo que você falou. Só de intestino eu ficaria falando 2 horas. Só de vitamina D, mais 2 horas. Então, maravilhoso. Eu amei você ter vindo aqui. Eu fiquei muito impressionada com você, com a tua história lá no Marrocos. E eu acho muito importante as pessoas saberem do método SEI. E ter esse acesso a você com esse cuidado, fazer o nosso trenzinho andar de forma bem regrada. Cris, muito obrigada. Nossa, eu que ela é tão moleca que ela não é mais a doutora para mim aqui no dia a dia, é a Cris. Mas eu daqui a pouco eu vou me consultar com ela. Daqui a pouco toda desalinhada. Eu trouxe meu computador. Olha, eu vim até você hoje. Gente, ela é workaholic. Olha, é impressionante. Porque a gente tá para marcar essa consulta online e eu não paro, né? E o que eu quero dar, Lu, de recado para as pessoas que estão me ouvindo é que se você está desanimado, se você teve o diagnóstico de uma doença e de repente entrou na internet, é só coisa ruim que você escuta, não acredite nisso, né? Não toma isso como uma sentença, né, final. Aceite, entenda e comece a lutar. Não deixe qualquer diagnóstico te definir. Ótimo. Porque a forma como você vai encarar isso, todo esse processo, pode mudar, sim, a evolução dele. Eu estou aqui, uma pessoa que há 13 anos, o médico falou de uma sobrevida aí de 6 meses, e há 4 anos eu não uso mais medicamento, e tenho esse grande propósito na minha vida, de poder ajudar as outras pessoas que hoje têm um diagnóstico ou que convivem a ter uma melhor mais esperança e viverem melhor. E para isso acontecer, você tem que se olhar, se enxergar, se colocar como prioridade na sua vida, saber dizer não. Nossa, esse tem é um que saber super dizer não. Esse, então. Sempre. Tem uma frase de Einstein que fala que toda vez que você fala sim para o outro e não para você, é um pedaço de você que morre. Assim foi comigo. Uma das coisas mais difíceis que eu tive que trabalhar na minha vida é saber dizer não. Trabalho isso ainda até hoje, é o mais difícil para mim. Mais fácil eu tirar o glúten e o leite e não comer açúcar do que falar não. É um grande exercício pra gente, E o não é necessário. É muito necessário. E é isso. Se amem, se cuidem e se coloquem como prioridade. Gente, qualquer coisa, a gente na descrição do podcast vai ter os seus contatos. Tem meu Instagram. Eu vou deixar tudo, porque se vocês quiserem entrar em contato com a doutora Cris. Vai ser um prazer ajudar. Muito obrigada. Imagina, nossa, adorei foi estar maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Tenho certeza que tudo que você trouxe, para mim já foi uma faculdade. Eu sou muito empolgada, sabe? Não, se deixar, eu fico falando. Te agradeço muito. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. E por me ajudar a disseminar mais informação. E vamos ajudar, eu acho que daqui 1 mês e meio a gente tem que voltar,
porque você está estudando, você está aplicando o seu Sim. método, está tendo um resultado Muitos, incrível. muitos. E Já agora eu tive vou reversão começar de o meu paciente também. com psoríase, Nossa. pênfigo, artrite reumatoide. Então, Não, tudo isso ele é um maravilhoso. tratamento que integra o que o Sim. paciente já faz, mas eu dou aquele suporte que é o que eu achei que faltava na Sim. evolução da minha doença. Nossa, maravilhoso. Gente, eu fiquei aqui, aprendi com a doutora Cris, aprendi mesmo, vou me consultar real com ela. Isso já venho falando desde Marrocos, né? Que é o que ela fala, a gente prioriza muito o nosso Sim. trabalho e a gente esquece que uma horinha de esteira acha que Não. estamos livres de qualquer problema na nossa saúde. Então, esse episódio é feito com muito amor. Cris veio para cá para trazer essa informação e espero que vocês gostem. E até o próximo episódio. Até, um abraço. Obrigada.